Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre moral e ética, tá? Na aula passada nós estudamos sobre os tipos de moral, como que é aplicada às morais dentro de determinado grupo de pessoas, né? Porque nós somos seres individuais, nós temos as nossas características próprias também. Hoje estudaremos o que é ética e a sua etimologia, como que se deu o surgimento da palavra ética. A etimologia da palavra e o conceito é o nosso conteúdo de estudo de hoje. Ética. Bom, no grego nós temos a palavra ethos, tá? Traduzindo para o português, né, nós temos então a palavra ética, que é a etimologia aqui. Então, ética surgiu aqui do grego ethos. Traduzindo o significado, então, nós temos caráter, costume, modo de ser, o individualismo, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, esse aqui é o significado de ética, tá? O seu modo de agir no dia a dia. Ética, então, diz respeito à ação quando ela é refletida, pensada. A ética preocupa-se com o certo e também com o errado. Mas não é um conjunto simples de normas, porque esse conjunto de normas aqui trata-se da moral. Normas de conduta como moral. Ela promove um estilo de ação, porque é a parte prática do dia a dia, que procura refletir sobre o melhor modo de agir que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Qual que é a diferença, então, de moral para ética? A moral, basicamente, de forma bem simples, é o que está no papel, como a vida deveria ser, né? Então, é a nossa regra suprema, né? É como se fossem as nossas leis, as leis brasileiras que nós deveremos seguir. Então, a moral está na parte, né, abstrata. Então, nós temos que seguir o que está escrito no papel ali. Agora, a ética, ela parte mais para a praticidade, no seu dia a dia. Ela está envolvida no agir do individual, no agir também do coletivo, porque quando você age, você não age somente pensando em si, mas também pensando no outro. Essa forma de agir é a ética, enquanto a moral está na parte mais abstrata, né? Acima de nós. Então, falar em ética é falar da convivência humana. Ela se torna necessária, pois seres humanos não vivem de forma isolada. Então, quando nós decidimos, né, vivermos em sociedade, nós automaticamente elaboramos regras, né, que é a parte de moral. Então, todo mundo vai agir de forma igual, tá? Então, essas regras vão se aplicar a todo mundo. É lógico, respeitando as características de determinados grupos ali, que foi o conteúdo da aula passada. Mas se você tem uma sanidade muito boa, a sua capacidade mental está boa para refletir sobre o que é certo e o que é errado, automaticamente você, então, está inserido na regra moral. E quando partindo da parte prática no seu dia a dia, você está no campo da ética. Então, moral é como a vida deveria ser e a ética é como realmente a vida ela é. Tá? Então a ética ela está na conduta do ser humano, no seu agir na sociedade, da sua forma de pensar. Às vezes você pode pensar assim, eu não concordo com determinada regra, mas você tem que seguir essa regra, porque a vontade da maioria é que vai predominar. Se você atenta, você não cumpre essa regra, então você está sendo uma pessoa antiética, né? Uma pessoa antiética e não uma pessoa sem moral. Como havia explicado, ela está inserida numa sociedade, numa cidade, e essa cidade tem as suas regras. Então, automaticamente, ela não é uma pessoa sem moral. Quando você descumpre uma regra, aí você está partindo para o campo da ética. Quando você atenta contra essas regras supremas, você, então, está sendo uma pessoa antiética, tá? Então, falar em ética é estabelecer essas regras de convívio aqui, tá? Então, se nós temos um objetivo que é permanecer, conduzir a sociedade para um convívio entre pessoas que não vá ferir o outro, de que você tem que respeitar a
propriedade pública e também a propriedade particular, então nós temos envolvido aqui no campo da ética. Então é respeitar a individualidade do outro, respeitar o patrimônio do outro, respeitar as regras que nós já estabelecemos. Então, moral é como a vida deveria ser e ética é a nossa conduta, como nós vamos refletir sobre essa ética aqui, sobre o nosso comportamento de seres humanos aqui. Um exemplo muito fácil é um caso de assassinato, por exemplo. Na regra moral diz o seguinte: você não pode matar o outro. Né? Essa é a regra, você não pode tirar a vida do outro. Mas digamos então que nós estamos numa briga, aí você tem um revólver, o outro também tem uma faca, por exemplo, e o outro vem para cima de você. Nosso instinto vai sempre prevalecer o quê? A nossa vida, né? A nossa integridade. Então, primeiro vem a minha vida, primeiro vem eu, depois vem o outro. Então, você pega a sua pistola e atira contra o outro e mata ele. Então, o que vai ser julgado? Né? Vai ser julgado, então, em legítima defesa, porque você prevaleceu a sua vida, porque antes do outro morrer, né? Antes de você morrer, o outro tem que morrer, porque tem que prevalecer a sua vida. Então, você agiu de forma antiética, porque você descumpriu uma regra moral, porém também você agiu de forma ética, que é preservar a sua vida, preservar a sua integridade. Então, isso se aplica também em famílias, né? Quando um pai vê os seus filhos passando fome, né? Não tem sustento, não tem subsídio, então vai ter que arrumar sustento ali. Então vai no mercado, rouba um pão, por exemplo, né? E dá para os seus filhos, mas vem a justiça ali e condena esse homem à prisão. Nós, seres humanos, né, vamos falar assim: nossa, mas ele se roubou para sustentar o seu filho, mas realmente ele descumpriu uma regra moral ali, que é não roubar, né, não pegar aquilo que não é seu. Mas nós também concordamos, de certa forma, de que ele agiu de forma ética, porque ele tinha que preservar uma vida humana. Então, preservar uma vida humana também é uma regra moral e está na nossa conduta social, no nosso dia a dia. Tá? Para conclusão, moral é a regra que vai comandar a nossa sociedade, e a ética, então, é refletir o nosso dia a dia, a nossa conduta no dia a dia, tá? Espero vocês na próxima aula. Vamos falar um pouco sobre os tipos de ética. Eu aguardo vocês lá. Leia a apostila. Até mais.